chegou a hora de separar a mãe da mulher, porque são duas coisas diferentes. E é só quando a gente consegue olhar dessa forma que a gente consegue honrar a nossa mãe, porque a gente separa da mulher e com isso a gente para de julgar, a gente para de colocar nela todas as nossas expectativas que são criadas através da nossa sociedade, da nossa cultura, né, do momento onde nós vivemos. Isso é libertador. E eu só consegui fazer isso esse ano, né? E eu tenho certeza, eu me libertei e libertei minha mãe. A partir do momento que eu entendi que são papéis diferentes, né? Que eu comecei a olhar para minha mãe como mãe, mas olhei para a mulher como eu gostaria de ser olhada. Eu libertei a minha mãe e eu me libertei. Eu perdoei a minha mãe e eu me perdoei por tantas vezes que eu fui tão injusta, tão ingrata com ela. Por não entender que são dois papéis diferentes. E que eu não tinha direito, porque eu não conhecia a história dela. E eu ainda não conheço tudo. Eu não tinha direito de julgá-la. Ela precisava do meu amor, ela precisava da minha compaixão, da minha empatia. Mas o meu egocentrismo não permitiu. E a minha falta de maturidade também. Hoje eu entendo. E é muito recente que eu consegui ter esse olhar para minha mãe. E que eu consegui entender o quanto a gente é cruel por não fazer essa distinção. As nossas mães, elas são mulheres. Elas desempenham vários papéis e desempenharam vários papéis como a gente. E se tem uma coisa que me ajudou muito a transformar o meu olhar em relação à minha mãe, foi sim ser mãe. E eu não falo aqui ser mãe biológica, ser mãe. Desempenhar o papel materno. Não importa, né, de que forma isso começou. Mas no momento que eu decidi ser mãe, né, e quando o processo começou, ali eu já comecei a olhar minha mãe de outra forma. Porque eu fui entendendo que se eu não me curasse dessa minha dessa ilusão que eu tinha sobre a figura materna, eu iria sofrer também quando meus filhos começassem a agir comigo como eu agi com a minha mãe. Eu não iria prepará-los para compreender que são papéis distintos. E os padrões iriam se repetir. E foi isso, olhando os meus filhos, pensando no crescimento deles, na evolução deles, na felicidade que eu quero que eles vivam nos seus relacionamentos e da forma que eu gostaria que eles me olhassem lá no futuro, ou até hoje mesmo, que eu decidi curar, né? Toda essa dor que eu tinha de não ter tido a mãe idealizada, de não ter tido a mãe perfeita, de não ter conseguido enxergar qual era o papel da minha mãe e o quão bem ela cumpriu esse papel. E ela sabe disso. Ela sabe disso através de nós, através dos seus filhos. Né? Eu falo que somos 4 filhos completamente diferentes uns dos outros, mas são todos com um senso ético incrível. Todos guerreiros, todos fortes. É muito lindo. E eu falo para ela, nossa mãe, o sentimento que você deve ter hoje deve ser incrível. Quando você vê os seus filhos se desenvolvendo, os seus filhos crescendo, os seus filhos num caminho do bem, né? De promover o bem para o outro, de olhar para o outro com carinho, com respeito, né? Independente das características que são diferentes. Olha o que você conseguiu fazer. É isso que eu falo para ela. Hoje eu olho para mim e te agradeço todos os dias. Porque talvez, pelo fato da minha mãe ter sido, sim, uma mãe torta, ela era uma menina, né? Quando ela teve os filhos dela. Eu tive os meus já depois dos 30.
Minha mãe teve o primeiro filho com 21 e depois foi um atrás do outro. Então hoje eu consigo olhar e falar, gente, eu fui abençoada porque eu tive os filhos mais madura e com isso eu consegui ter mais equilíbrio emocional, né? E consegui olhar minha mãe e ver que assim, o fato dela ter sido imperfeita, uma mãe suficientemente boa, como diria o psicanalista Winnicott, isso talvez tenha me ajudado, né, a ser uma mãe suficientemente boa. Porque ela não era perfeita. Então, assim, a minha expectativa em relação a mim mesma como mãe não era tão grande, porque minha mãe não era perfeita. E eu acho que quando a mãe se esforça muito para ser aquela mãe que ela julga que é a mãe perfeita, que é aquela mãe que agarra no ninho, é aquela mãe que gruda, aquela mãe que não dá espaço às vezes para o filho respirar, porque ela tem medo que ele se sufoque, ela tem medo que ele enxergue a vida de uma forma que não é a forma que ela gostaria que ele enxergasse. Aquela mãe que quer controlar o que o filho pode ver, como ele tem que ver, como ele tem que sentir. E essa mãe não faz isso de propósito, nenhuma mãe faz isso de propósito. Mas é por causa das próprias inseguranças dela. Inclusive, quando a mãe tem o filho sem a intenção, mas ela acaba querendo ter o filho para que o filho seja companhia para ela. Talvez porque ela tem um relacionamento com seu marido que não é o ideal, né? Que ela não receba talvez carinho, atenção e tudo mais. E aí ela deposita sem ser conscientemente essa expectativa no seu filho, na sua filha. Só que um dia essa filha, esse filho vai crescer e vai sair do ninho. E essa mulher vai entrar em sofrimento, essa mãe vai entrar em sofrimento, né? Porque ela vai perceber que deu errado. Ela vai precisar se curar. Ela vai precisar olhar para dentro. Ela vai precisar, essa mãe vai precisar sair do papel de vítima, que é um papel que para ela é confortável, né? Ela se colocando no papel de vítima, ela esconde, na verdade, toda a sua vulnerabilidade, né? Que é dela, que não tem nada a ver com o outro, né? Então, além da mensagem da gente separar, né, a mãe da mulher, para que a gente liberte as nossas mães e para que a gente consiga honrá-las como mães, né, sem julgá-las mais em relação ao que elas fizeram com o seu papel mulher, né, traiu, sabe? Isso não importa. A gente não tem o direito de julgar, a gente não viveu a história dessa mulher, a gente não tem noção de quão complexo foi para ela na época. Ela fez o que ela podia com o que ela tinha. A gente lida com as coisas como a gente pode naquele momento, com as ferramentas que a gente tem. E às vezes o melhor que a gente faz é justamente não olhar para aquilo por um tempo, né? Mas em algum momento vai ser preciso olhar. Em algum momento, tanto a mãe, quanto a filha, quanto o filho vão precisar olhar para tudo isso. E que seja rápido, que não demore muito tempo, porque é tão pouco tempo que a gente tem com as nossas mães. Pensa nisso. É pouco tempo. Quando eu vejo hoje, eu vou chorar. Quando eu vejo a minha mãe envelhecendo, isso me dá às vezes assim, um senso de urgência. Quando eu me vejo envelhecendo e olho para os meus filhos, eu vejo um senso de urgência. Porque às vezes a gente tem a ilusão de que é para sempre. Não é. Acaba. Tem um ciclo natural. As pessoas morrem, as mães morrem, os filhos morrem. E a gente não tem que esperar nada disso acontecer para a gente se curar, para a gente olhar o outro com amor, com carinho, com empatia, com respeito, para dizer para as nossas mães que elas conseguiram, que a gente está aqui, a gente sobreviveu. Te amo, mãe. É isso. Feliz Dia das Mães. Não era intenção, mas veio, né? E a gente tem que aceitar o que vem aqui no coração. Um beijo grande.